Muito bem, pessoal. Hoje eu vou ter o prazer de falar aqui com vocês sobre fundos imobiliários, né? Vamos conhecer aí esse ativo financeiro. Não sei se todos que estão aqui nos vendo e nos assistindo conhecem essa classe de ativos, para que ela serve, qual é a finalidade do investimento em fundos imobiliários, né? O objetivo dessa live é, de fato, levar essa informação aí para vocês. Tem algum aluno aqui meu do Rentabilize que está aqui com a live, na live aguardando para a nossa aula começar lá às 20 horas? Hoje tem aula, hein? Hoje tem aula do Rentabilize às 20 horas. Temos algum aluno aqui conosco? Isso aí, Natália. Bárbara, Natália, Danizinha. Aí, tem bastante gente aí. Essas são as nossas pioneiras. Isso aí, pessoal. É fácil entrar no Google Meet, é só clicar no link, Natália. O link vai ser compartilhado lá no grupo, né? Exclusivo aí do Rentabilize, tá? E também você consegue acessar lá na nossa plataforma, tá? O link de acesso também estará disponível lá, tá bom? Qualquer coisa, manda um oi no privado, né? Que a gente tenta resolver aí para vocês assistirem a aula em tempo real. A Paula também, Ana Justino, tá aí. Pessoal do Rentabilize. Isso aí, pessoal. Acho que já deu tempo da galera entrar. O pessoal vai entrando devagarzinho, né? Para poder aqui a gente dar alguma pincelada, sem o objetivo aqui de esgotar o assunto, né? Mas dar uma pincelada nos fundos imobiliários. Bom, pessoal, vamos lá. O que são fundos imobiliários, né? Qual que é o objetivo dos fundos imobiliários? Para que se destina isso? O que é aí esse fundo, tá? Bom, fundos imobiliários é uma forma de investimento em imóveis sem a necessidade de ter um imóvel físico. Como assim? Né? Pera aí que bugou. Como é que eu vou investir num imóvel e não vou ter o imóvel fisicamente? É exatamente essa a ideia, tá? Os fundos imobiliários, eles estão dentro de uma categoria de investimentos que a gente denomina de fundos de investimentos, né? Isso significa que os investidores, eles vão fazer alocações de dinheiro na compra de umas determinadas cotas e vão alimentar este fundo. Esse fundo, que é administrado e gerido por um terceiro, né? Essa administração e essa gestão feita por especialistas vão capitanear esses recursos dos investidores, vão capitanear os recursos ali dos cotistas, tá? E vão fazer investimentos em setor imobiliário. Esses investimentos, eles podem ser das seguintes naturezas, tá? Eles podem comprar imóveis, né, com o objetivo de administrar a locação destes imóveis, então receber, né, uma renda ali dessa locação, mas eles podem também adquirir estes imóveis com o objetivo de vendê-los e então ganhar ali, né, o que a gente chama de spread, né, ou ele vai ganhar, né, em cima daquela venda que está sendo realizada, entenderam? Estes fundos imobiliários, eles podem adquirir imóveis prontos, tá? Ou imóveis que estão numa fase que nós denominamos de desenvolvimento, tá? Seria, por exemplo, aqueles imóveis que estão ainda na planta, que só tem ali um projeto ali desenvolvido, né?
Esses imóveis, por sua vez, mesmo que na fase de desenvolvimento, eles podem ter uma finalidade, tá? Que é, eu vou adquirir para explorar a renda através dos aluguéis, ou eu vou adquirir para vendê-los e assim também fazer a minha renda. Estes fundos imobiliários também podem fazer, através da captação dos recursos dos cotistas, tá? As alocações, os investimentos, aquisições, tá? De títulos de renda fixa, notadamente os certificados, né, de renda ali em imóveis, tá? Então nós vamos ter lá essa classificação, tá? Os CRIs, né? São os certificados de recebíveis imóveis. Nós vamos ter lá, isso é um título de renda fixa. E o investidor gestor, ele vai lá, né, fazer a aquisição daquele respectivo título, ok? Para poder fazer ali, receber ali os rendimentos alocados para aquele tipo de investimento e, consequentemente, prover o fundo, tá? Então, pessoal, os fundos imobiliários são basicamente um investimento, tá? Que os cotistas vão alocar seu dinheiro em um fundo que, através de uma gestão profissional, vai investir esse dinheiro na aquisição de imóveis que estejam prontos ou em desenvolvimento, tá? Para explorar dele os aluguéis através do exercício da locação ou vendê-los para ganhar na respectiva venda destes bens, tá? Também havendo possibilidade de investir em títulos da renda fixa com lastro em imóveis, ok? Então essa é a ideia dos fundos imobiliários. Por que os fundos imobiliários eles se revelam para nós bastante atrativos, né? E por que eles estão sempre aí mencionados como uma forma de geração de renda? Bom, pessoal, desde que o mundo é mundo, nós escutamos, né, que vale a pena investir em imóveis, né? Os imóveis são formas seguras de investimento, ok? Mas investir em imóveis demanda duas coisas, né? Vocês sabem muito bem disso. Primeiro, demanda um capital mais elevado, né? Hoje, imóveis aí, mesmo que você fosse fazer uma aquisição de imóveis mais baratos, né? Vocês estariam falando ali entre a faixa de 100 mil até a faixa de 200 mil reais para aquisição, por exemplo, de imóveis para fins residenciais, apartamentos, né? Então você estaria muito ali dentro dessa perspectiva de faixa de preços. Hoje, a depender da região, você nem encontra mais nessa faixa. Então perceba que muitas vezes, se você deseja, né, fazer uma renda, investir em imóveis para obter com ele uma renda, você teria que desembolsar 100, 200 mil reais para a compra de um imóvel. Só que esse imóvel físico, ele carrega com ele algumas preocupações, né? Quais preocupações seriam essas? A primeira delas, pessoal, é a seguinte, né? Não é apenas os 100 mil que você vai gastar, ou os 200 mil que investiu na aquisição do bem. Nós temos, por exemplo, né, a perspectiva patrimonial. Toda vez que você adquire esse bem, você vai fazer ali, né, a transferência desse bem para a sua titularidade, você vai pagar um imposto, né, o imposto de transmissão de bens, o ITBI. Esse ITBI ele vai incidir ali sobre o imóvel, né? Então, esse ITBI que vai incidir ali naquela operação, ele aumenta o seu custo com o imóvel. Além disso, né, pessoal, muitas vezes quando nós compramos os bens imóveis, nós precisamos ali, até para deixá-lo, né, mais atrativo, realizar reformas, realizar manutenções no respectivo bem, e isso também acaba elevando, né, o valor desse seu investimento. E nós, mesmo adquirindo um bom imóvel, não conseguimos ter a certeza de que esse imóvel vai atingir a finalidade dele e ser locado,
alguém, né? Que alguém vai conseguir locar aquele imóvel dentro do preço que você estima. Fora dessa locação, né, que você faz ali com a pessoa, você tem que ter todo aquele trato de tratar diretamente com o inquilino, né, se os imóveis não estiverem sob a administração de uma imobiliária. Mas se eles estiverem na administração de uma imobiliária, você vai ter uma queda do valor do seu aluguel, porque parte dele é também para arcar com os custos dessa imobiliária, né, que está ali administrando o seu bem. Então, você tem ali um déficit na sua perspectiva locatícia, né, para transferir para outra pessoa essa gestão com inquilino, com elaboração de contratos, com análise de documentos para lastrear de garantias aquela locação, como uma fiança, né? Então, você tem toda essa preocupação de fazer essa gestão, ou se transferir ali para um terceiro, uma imobiliária para fazê-lo, você vai ter também um custo mais alto dessa operação e, consequentemente, uma queda dos seus rendimentos, tá? No entanto, pessoal, olha só, se vocês precisarem, né? Surgiu aqui uma emergência, né? Tenho que fazer uma renda, vou precisar me desfazer deste imóvel, vendê-lo, tá? Aí vira uma outra dor de cabeça, né? Porque muitas vezes, ao vender o imóvel, nós tentamos, né, recuperar todos os investimentos que realizamos naquele bem, com uma margem, inclusive de lucro, né, a ser inserida nele. E isso se torna extremamente difícil de se fazer no mercado, principalmente em dias atuais, em que o mercado, né, anda muito instável, né? A economia anda um pouco difícil, principalmente com os níveis de desemprego muito alto, né? As taxas de juros muito elevadas, e isso impacta no mercado financeiro imobiliário, principalmente porque, né, os financiamentos de imóveis ficam cada vez mais caros dentro dessa qualidade. Então, investir em imóveis é uma boa opção, sim, sempre foi. No entanto, temos todas essas considerações a fazer quando falamos de um investimento em imóveis reais, né? Vai dar trabalho, tem que fazer, mas vai dar para trabalho, tá? Vale a pena, mas vai dar trabalho. No entanto, pessoal, com esses mesmos recursos, tá? Nós temos a opção de fazer a aquisição de fundos imobiliários. Como eu mencionei para vocês, como os fundos imobiliários, ele parte da ideia, né, de ser administrado por um fundo que recebe, né, os valores daqueles cotistas, reparem então que a capacidade financeira deste fundo, ela é elevada, né? Ela recebe recursos de muitos cotistas, né? Fundos imobiliários, às vezes, são fracionados ali, né, em milhares de cotistas. E você tem ali, né, essa divisão por cotas, o fundo abarcando todos esses cotistas e recebendo ali aqueles recursos, né? Dentro dessa concepção, pessoal, se vocês analisarem, esse fundo imobiliário, ele possui grande capacidade financeira. Então, quando um gestor ele vai fazer a aquisição, né, de um imóvel para poder ali fazer a administração e prover dele aluguéis, ele vai adquirir os melhores imóveis da região, né? Ele vai adquirir, por exemplo, galpões logísticos, né, cuja aquisição dele, né, seria aproximadamente por 20 milhões de reais. Algo muitas vezes inacessível para muitos dos investidores. Mas você tem condição de participar desse empreendimento. Tem condição de participar desse empreendimento na aquisição de cotas deste bem, né? Ou, em outras palavras, você vai ter uma fração deste imóvel que está sendo adquirido,
Tá? Você tem ali a fração deste imóvel. Você pode ter, por exemplo, né, adquirir cotas de shopping centers. Né? Aqueles shoppings que você conhece, que você frequenta, né, que você acha muito bacana. Que tal? Né? Você poderia ser cotista deste shopping, né? Ter ali uma cota deste shopping. Você tem condição de fazer isso com lajes corporativas, né? Que são chamados os escritórios corporativos, tá? Ou até mesmo adquirir fundos híbridos, né? Que vão ter ali uma diversificação na montagem ali dos seus investimentos. Sabe o que é mais legal quando a gente fala de fundos imobiliários? Sabe? É a desburocratização. Os fundos imobiliários, pessoal, eles são ativos financeiros que são negociados na Bolsa de Valores. Tá? Ou seja, o fundo imobiliário ele tem um ticket, né, que é ali o nomezinho dele que vai ser negociado na Bolsa de Valores, e as cotas desse fundo são negociadas ali na Bolsa. Se você é um investidor, né, tem acesso ali a uma corretora, um banco de investimentos, você acessa ali o seu home broker, digita, né, o código ali do fundo imobiliário que você deseja saber sobre ele ou pesquisar sobre ele, e lá vai aparecer as informações, né, deste fundo imobiliário, qual que é o preço que ele está sendo negociado no mercado. E sabe o que é mais legal? Investir em fundos imobiliários é muito barato, sabe? Por quê? Porque as cotas, elas são acessíveis a todos. Você tem cotas de fundos imobiliários a R$70, a R$100. Existem cotas mais caras também, tá? Mas existe uma vasta gama de cotas dentro dessa estrutura. Então é possível que com R$100 você adquira a cota de um grande empreendimento imobiliário? Sim, é possível. Tá? O retorno que você vai ter com esse investimento, né, nos fundos imobiliários, por óbvio, é proporcional, né, ao investimento feito. Não tem mágica, pessoal. Investir não é loteria, sabe? Você não vai fazer assim, ó, clique, e ficar rico da noite para o dia. Ninguém promete isso. E quem promete isso está querendo bancar ali, te enganar, te levar numa fraude, te levar no engodo. A ideia de investir é administrar bem seu dinheiro. É fazer o seu dinheiro trabalhar por você, né? Mesmo nas horas em que você está dormindo, que você não está trabalhando. É por isso que a renda vinda de fundos imobiliários, ela se denomina de renda passiva. Os fundos imobiliários, por lei, tá? Eles têm a obrigação de distribuir aos seus investidores. Olha que fantástico! Distribuir aos seus investidores 95% do rendimento auferido com o fundo. Gente, 95% do investimento auferido com o fundo. Quando na vida que você vai conseguir alugar um imóvel, né? Transferir para um terceiro toda a administração, manutenção, gestão, contratos daquele imóvel com um custo correspondente a 5% apenas do valor daquele rendimento. Você jamais vai conseguir fazer isso. No fundo imobiliário isso é possível, sabe? No fundo imobiliário isso se torna uma realidade. Então você faz lá a alocação no fundo imobiliário. Vamos imaginar lá, por exemplo, eu não tenho R$100 mil para investir em imóvel. Você conversa para boi dormir, né? Ou então, às vezes, eu tenho, né? Eu tenho 100 mil para investir. Então você consegue fazer esses seus investimentos com fundos imobiliários, vão lá colocando. Mas se tiver pouco dinheiro, gente, tiver lá R$500, tem como investir também, né? Você consegue comprar, por exemplo, 5 cotas de fundo imobiliário que são negociadas a R$100, sabe? Vai ter rendimento caindo na sua conta? Vai ter rendimento caindo na sua conta. Inicialmente, ele será no valor de um cafezinho, sabe? Mas se você tiver
uma organização financeira, se você já tiver uma mentalidade trabalhada, você vai deixando esses rendimentos acumularem na sua conta de investimentos. Consequentemente, chegou esses rendimentos no valor de uma cota, você vai utilizar desses rendimentos para comprar mais cota. E comprou mais cotas e vocês vão aumentando a capacidade financeira. Consequentemente, aumentando a capacidade financeira, vocês vão fazendo o que nós chamamos de efeito bola de neve. Imagina uma bola de neve, né, que se desprende lá do topo da montanha e começa a rolar. Ela vai só aumentando de tamanho. É exatamente esse o efeito bola de neve que nós temos com os investimentos, né? Se nós conseguimos realocar os frutos vindos do investimento, né, através da aquisição de novas cotas, os rendimentos eles só vão aumentando com o tempo, né? Então, se você tem uma política, uma administração, uma boa organização, uma mudança de mentalidade, vocês vão conseguir fazer bastante recursos com fundos imobiliários. E vocês estão pensando que vocês ganham com fundos imobiliários apenas na distribuição desses rendimentos? Detalhe, hein? 95% são distribuídos aos seus investidores. Mas, Marchiori, eles são distribuídos de que forma? Tá? A lei expressamente determina que esses rendimentos eles têm que ser distribuídos no mínimo no prazo de 6 meses, tá? Mas na Bolsa Brasileira é comum, tá? Muito raro fundos imobiliários que não respeitem isso. Eles fazem pagamentos mensais. Então você vai... Perdão, gente. Um rapaz me ligou aqui agora e a live travou, né? Espero que tenha voltado aí para vocês. Então eu vinha dizendo aqui, né, que os fundos imobiliários eles pagam investimentos mensais. Então todo mês você vai estar tendo lá caindo na sua conta rendimentos desse fundo, normalmente no 5º dia útil ou no 10º dia útil, tá? São os dias ali que eles colocam os pagamentos. E vai caindo ali fundos imobiliários na sua conta, proporcionais, claro, ao número de cotas que vocês possuem, tá? Tem investimentos, tem fundos imobiliários que vão pagar ali os rendimentos de acordo com aquilo que oferiram de lucro, né, na administração dos seus recursos, né, aquilo que eles oferiram ali de rendimentos na administração dos seus recursos. Então, vai ter fundo que vai pagar R$6 por cota, tem fundo que vai pagar 10, tem fundo que vai pagar 2, tem fundo que vai pagar 1, né? Então, tem que saber também boas técnicas de escolha dos fundos imobiliários, tá? Isso aí é fantástico. Mas tá pensando que você ganha dinheiro só com esses rendimentos? Não, não. Como eu mencionei para vocês aqui, os fundos imobiliários, olha que fantástico, eles são negociados na Bolsa de Valores. Isso quer dizer, gente, que é renda variável, né? Isso quer dizer também que o valor da sua cota, ela pode oscilar, ok? Ela pode oscilar para cima, ela pode oscilar para baixo, ok? Quando ela oscila para cima, você ganha, tá? Você ganha no rendimento da cota, é como se o seu imóvel tivesse valorizado. E, tendo valorizado, você ganha. Pode acontecer de oscilar para baixo? Pode também. Mas sabe de uma coisa bacana? Isso acontece com todos os imóveis, inclusive os imóveis reais, tá? Todo imóvel físico, o preço dele varia no mercado diariamente, tá? Acontece que você não fica lá ligando para o seu corretor de imóveis para saber dele todo dia quanto está valendo o seu imóvel naquela região. Se o fizesse, né, provavelmente ele ia ficar muito puto de raiva com você, ligando todo dia para saber o valor do seu imóvel, mas se o fizesse, saberia ali que tem uma variação de preços, né, nos imóveis reais. Essa mesma valorização acontece, né, essa valorização e desvalorização acontece também nos ativos financeiros. Só que como nós, né, quando estamos lá na Bolsa de Valores, através do home broker, conseguimos acompanhar isso em tempo real,
essas oscilações elas se apresentam com uma constância maior para nós. Mas sabe de uma coisa bacana? Os fundos imobiliários, considerando ali ativos financeiros negociados na bolsa, eles têm uma oscilação menor do que a oscilação experimentada por ações de empresas negociadas na bolsa. Tá? Isso quer dizer que ele tem ali uma certa estabilidade maior dentro dessa comparação entre oscilações, tá? Da renda variável, ações de empresas e ações de fundos imobiliários. Mas, se valorizar para cima, você ganha. Sabe uma outra coisa que é fantástica, muito bacana dos fundos imobiliários? Olha só, gente. Quando você separa lá dos seus recursos, R$200 mil, tá? R$200 mil para comprar um imóvel, para locá-lo. Você investiu, comprou o imóvel. Você ficou sem os seus R$200 mil. A pergunta que não quer calar. Se você não conseguir locar esse imóvel, pois é, né? É o risco de mercado. Não conseguir ali locar esse meu imóvel. Ele está vacante, ele está vazio. Você não vai oferir renda. Você sabe por quê, pessoal? Você sabe por que isso acontece? Porque esse investimento que você fez, ele está concentrado num único ativo financeiro. Agora, quando você investe em fundos imobiliários, você faz um investimento nos fundos imobiliários, você vai perceber que aquele fundo imobiliário, ele tem um portfólio de empresas, sim, pessoal. Então, quando você adquire a cota do fundo imobiliário, você não está adquirindo um único imóvel. Você está adquirindo uma cota de um fundo que tem propriedade vários imóveis. E aí você tem condição de olhar aquele portfólio antes de fazer a sua aquisição. Olhar qual é a localização, qual é a taxa de vacância daquele imóvel. Vacância são imóveis desocupados, ok? Então, você tem condição de olhar a localização, taxa de vacância, você tem condição de apurar, né, o que nós chamamos de dividend yield, que é qual é o valor de dividendo que está sendo pago por cota. Claro que isso, né, varia ao longo do tempo, mas pode ser uma boa referência para verificar se você vai comprar aquele ativo ou não. Você tem condição de avaliar qual é o preço daquela ação e quanto a cota vale de fato, né? O que nós chamamos de comparativo de preço com valor patrimonial. Pessoal, isso é fantástico e tem um detalhe. Você diversifica na sua aquisição, né? Você adquire por uma cota vários empreendimentos. Então, às vezes, mesmo que aquele seu fundo imobiliário ele perca um inquilino, né? Ele tem um espaço vacante ali dentro do seu portfólio, muitas vezes isso não impacta financeiramente a saúde do fundo, tá? Porque você tem uma diversificação de ativos ali que vão sustentar financeiramente o fundo. Claro, pode acontecer dele perder o seu melhor inquilino e isso impactar nas finanças do fundo? Pode, mas isso é um risco que você também tem nos imóveis reais, não é mesmo? E nos fundos imobiliários, havendo outras fontes de geração de renda, esse risco é diminuto. Agora, uma outra questão muito legal. Lembra quando eu falei com vocês, olha, eu aqui estou, né, precisando de fazer dinheiro e eu vou ter que desfazer desse meu imóvel. E aí, eu preciso de celeridade. Essa é uma outra atratividade dos fundos imobiliários. Por serem imóveis negociados na Bolsa de Valores, em comparação com esses imóveis reais, você tem muito mais liquidez. E o que nós chamamos de liquidez, pessoal? Liquidez é a capacidade de transformar aquele ativo em dinheiro. Então, os imóveis negociados na B3 e você adquirindo uma cota pode negociar, você pode vender
essas suas cotas na Bolsa de Valores, tá? Você faz ali a transação, olha o preço que está sendo praticado no mercado, né? Verifica ali se está compatível com as suas pretensões, negocia, vende as suas ações. O administrador do fundo então vai operacionalizar essa venda e vai creditar para vocês os recursos dela, tá? Sabe uma outra coisa fantástica dos fundos imobiliários que é extremamente atrativa? Os recebíveis, os seus rendimentos, aqueles rendimentos que são pagos para vocês mensalmente, essa renda passiva que vai estar lá caindo na sua conta, sem você fazer nada para ela, gente. Vocês não precisam de movimentar uma palha. Vai cair na sua conta essa renda passiva. Essa renda passiva é isenta de imposto de renda. Aí é legal, né? Isento de imposto de renda, a renda provinda dos seus rendimentos de fundos imobiliários. Gente, isso é simplesmente fantástico, fantástico. Isso não acontece nos ativos reais, não. Se você tem lá recebíveis, né, de seus inquilinos em imóveis, caso tenha algum imóvel locado, esses inquilinos, eles vão declarar o pagamento dos aluguéis a você e você tem que declarar esses recebíveis de aluguel e vai incidir imposto de renda. Nos fundos imobiliários é isento. É isento de imposto de renda os rendimentos. Ah, mas é isento total? Não. Você tem imposto de renda, né, sobre a venda das suas cotas. Então, enquanto você está lá usufruindo do fundo, recebendo os seus aluguéis, você não vai pagar imposto de renda. Decidiu vender, você vai pagar imposto de renda. Mas você vai pagar imposto de renda, sabe como? Se você vender obtendo lucro. Então, aquele lucro que você teve, aquele ganho real que você teve com a sua venda, ele vai ser tributado pelo imposto de renda. Vai ser tributado dentro da faixa de 20%. Ok? Então, pessoal, os fundos imobiliários são a forma mais fácil, menos burocrática e mais rentável para que você invista em imóveis. É isso, tá? Esse era o recado que eu tinha aqui para dar, para conversar com vocês, para explicar sobre fundos imobiliários. Se alguém aqui quiser me fazer uma pergunta, fique à vontade, põe aqui no chat, né, para a gente poder responder. Isso. Ninguém? Esse povo está muito sabido. Pessoal, então tudo bem, né? Havendo dúvidas, podem me mandar lá no direct também. Vai ser muito bacana responder e compartilhar com vocês, tá bom? E desejando saber mais sobre fundos imobiliários, acompanhe a gente aqui no nosso Instagram, tá? Pode mandar suas dúvidas lá e a gente vai ter um maior prazer de responder. A Alessandra me perguntou aqui, em média, quanto custa uma cota de fundo imobiliário? Alessandra, nós temos uma variação aí de valores, tá? Mas posso te dizer que você tem cotas, em média, tá, Alessandra? De R$70 valor mínimo, tá? Até, tá? Você vai ter lá valores de R$200, valor máximo, assim, sabe? É difícil você ver coisas maiores do que isso. Então você vai ter lá essa transição ali. Mas a grande maioria está na faixa de 100, 110, 112 reais. Você vai achar muitos fundos imobiliários de shopping centers, de galpão logístico, de corporativos, tá? Você vai achar ali imóveis muito bacanas. Aninha, o aluguel, tá? Que é pago pelos rendimentos, eles, na grande maioria dos fundos imobiliários, não posso cravar um percentual, mas quase que 85% deles fazem pagamentos mensais. Mas esses pagamentos podem ser trimestrais, podem ser semestrais no máximo,
tá? Mas a grande maioria, até pela atratividade do investimento, ele é mensal, ok? Isso aí. Muito bom, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Mais alguma pergunta, turma? Mais alguém que queira estar comigo aqui? Queira falar? Fazer uma perguntinha? Não? Então tá bom. Qualquer coisa eu estou disponível para vocês lá no nosso direct, tá bom? Galera, foi muito bom. Abraço para vocês. Alunos do Rentabilize, tá? Vocês têm aula com a Lelê daqui a pouquinho, às 20 horas, tá? O link já foi mandado lá no grupo nosso privado, né, do Rentabilize, para os alunos aí, nossas pioneiras. E daqui a pouquinho, né, entra lá, acessa, vocês vão ter uma aula incrível com a Alessandra hoje. Alessandra que vai falar sobre organização financeira, Alessandra vai falar sobre dívidas, como administrá-las, né, e como fazer também uma renda extra. Olha que sensacional, tá bom? Silane, como criar uma conta de investimento. Silane, no meu Instagram, tá? Eu fiz um post lá, tá? No meu feed, falando como os passo a passos para você iniciar no mundo dos investimentos, tá bom? Dá uma olhadinha lá, tá muito informativo e bem facinho. Qualquer dúvida você me manda no direct também, tá bom? Gente, boa noite, muito obrigado. Eu vou tentar deixar essa live salva aqui, ok? E foi um prazer estar com vocês. Até mais.